Queria trazer, primeiro, para começar essa reflexão, eu queria trazer uma curiosidade. Os jovens da minha igreja que passaram isso para mim, tá? Em 1881, chegaram ao Brasil 2 casais de missionários dos Estados Unidos, com o objetivo de começarem um trabalho missionário, uma primeira igreja. Zachary e Kate Taylor e William e Anne Bagby. Ambos chegam ao Nordeste. No ano seguinte, em 12 de dezembro de 1882, dão início à primeira igreja batista brasileira em Salvador, Bahia. Um marco para a nossa denominação, a nossa origem e onde tudo começou. Mas o que isso tem a ver com a juventude? O que nós não sabemos e não falamos por aí é que esses 4 membros fundadores eram todos jovens. Zachary Taylor tinha 31 anos, Kate Taylor tinha 20 anos, William Bagby tinha 26 anos e Anne Bagby tinha 23 anos. Olha isso. Nós, batistas brasileiros, começamos com 2 casais jovens, aqui no Nordeste, bem pertinho. E você já ouviu falar do cantor cristão? Talvez os mais jovens nem tanto, né? Mas os mais velhos já. O cantor cristão marcou a nossa história, a história da nossa denominação e outras denominações no Brasil. Com uma coletânea de músicas que inspiraram e fortaleceram muitos cristãos durante décadas, tá? Pasmem, né? Ele tem uma estética musical excelente, com um bom gosto, de uma qualidade de música. É um hinário que marcou muitas gerações. Eu fui marcada pelo cantor cristão. Muitas músicas do cantor cristão estão aqui, ó, na minha mente. Pois bem, esse hinário foi criado também por um jovem de 24 anos, chamado Salomão Luiz Ginsburg. Ele também era missionário. Ele também foi responsável, olha só a influência desse homem, em fundar o primeiro seminário teológico batista da América Latina. Onde foi? Seminário Batista do Norte, localizado no Recife. Olha que as coisas acontecem aqui no Nordeste, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda. Amém, né? Oh, o povo fervoroso aqui do Nordeste. Hoje a nossa juventude contribui muito, exponencialmente, para a missão da nossa denominação e para outras também, tá? Interdenominacionalmente nós somos conhecidos. E diversas formas. Na igreja local, como vocês viram aqui, os jovens cantando, servindo, dirigindo o culto, tocando, etc. Missionários, implantando igrejas, revitalizando igrejas, na educação, na música, nas artes e etc. Então, nós temos jovens relevantes que fazem a história, continuam fazendo a história, desde lá dos nossos primeiros casais de missionários, lá de 1882. Ainda hoje, jovens fazem a história e precisam continuar fazendo. Precisam continuar fazendo. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma reflexão que vai estar baseado em alguns textos bíblicos, tá? Eu vou citar, vou ler, se você quiser pode ler e acompanhar, tá? Mas para a gente ser bem dinâmico, eu não vou parar para cada um procurar, mas eu vou citar e vou lendo, tá? E a gente vai falar sobre Bíblia, porque a Bíblia é um livro sobre mudanças, sobre transformações, e desde que o homem foi colocado na terra, tudo começou a mudar. A Bíblia é um livro que nos diz como mudar para que nós possamos nos tornar mais maduros. O jovem está na fase de transição, né? Ele está passando, e hoje é considerado juventude a partir de 12 anos. E cada vez mais o tempo está levando. Acho que até hoje, eu acredito que a Organização Mundial de Saúde, até os 40 anos, já ainda considera uma pessoa jovem. Né? Antigamente era até 35, primeiro era até 30, depois até 35, e agora já está esticando um pouquinho mais. A longevidade está chegando, principalmente para os jovens, né? Mas, para que a gente se torne maduro espiritualmente, não necessariamente precisamos ter pouca idade.
De repente, você tem pouca idade e já é maduro espiritualmente. Ou o contrário, tem muita idade e é imaturo espiritualmente. Isso é muito relativo, é muito relativo. Mas aí eu queria trazer uma ilustração muito pertinente, que eu gosto muito de usar essa ilustração. E eu tenho certeza que, lá no Rio não, mas aqui eu tenho certeza que todas as pessoas, aqui em Aracaju, todas as pessoas, quando compram um equipamento, como um celular, ou um computador, ou um outro equipamento, ou até mesmo um móvel, né? Alguma coisa para casa, que vem desmontado, com certeza vocês recebem o material, ou compram, ou pegam ali, lá, recebem no correio, e abrem o manual, não é? Lê tudo direitinho, depois liga o aparelho, não é? Com certeza, não é? Sim ou não? Só que não, né, gente? Só que não. Quem é que faz isso? Quem faz isso? Quem compra um celular? Ai, você estava tão ansioso com aquele celular, compra, espera ele carregar. Ninguém faz isso. Já vai ligando, porque tem um restinho de bateria ali, você já vai ligando, vai mexendo. Mas você pega o manual sim. Quando você pega o manual? Quando dá alguma coisa errada. Deu ruim. Aqui fala assim também, juventude? Fala. Deu ruim, você vai lá e pega o manual, não é? A mesma coisa acontece com a gente. A gente vai caminhando bem, autossuficiente, né? Achando que somos a última bolacha do pacote, que somos aquela pessoa assim, ó, estamos indo para o 10, só que não. E a gente só pega o manual, ó o manual aqui, quando dá ruim, quando as coisas começam a não dar certo. A vida cristã é assim. E para fazer os ajustes que nós precisamos realmente fazer, nós precisamos nos configurar. A palavra ajuste, de acordo com o nosso dicionário, significa colocar justo e certo. Sabe quando você aperta um parafuso na parede, ali dentro da bucha? Vai apertando? Isso é ajustar, vai ajustando. Regular, tratar, combinar, contratar, assentar, conformar-se, concordar, configurar. Isso quer dizer ajustar. E configuração é uma palavra que está muito em uso hoje, principalmente quem trabalha com TI, né? Que é a tecnologia da informação. Configurar, na linguagem da informática, significa a ação de programar certo sistema ou um componente desse sistema para desempenhar uma tarefa de uma forma específica. Atribuir um formato a algum equipamento, isso é configurar. Deixar o componente personalizado para quem utiliza. É lindo quando você pega o celular do seu marido, vou falar para as mulheres, né? E você quer porque quer saber o que está acontecendo ali no WhatsApp dele. Só que tem o quê? Senha. A senha quer dizer o quê? Que ele está configurado para uma pessoa. Pode ser uma senha digital, pode ser uma senha facial, pode ser uma senha digitada. Não importa. Ele está configurado. E é isso que Deus exige que nós sejamos também. Não importa a idade que nós tenhamos. Somos jovens, velhos. Nós precisamos estar ajustados. Precisamos estar configurados. Com a digital de Deus, ele pega ali, ó, abre, na hora aparece. Sem problema nenhum, né? Para isso, a gente precisa fazer muitas mudanças. Mesmo. Todos nós, mesmo aqueles que buscam ao Senhor de coração, as mudanças, elas são necessárias. Sempre. Para que haja configuração, para que haja ajuste, para que haja transformação. Assim como o apóstolo Paulo diz, que vocês precisam todo o tempo transformar a sua mente. Então, nós precisamos mudar. E por que nós precisamos de ajustes? E, às vezes, a gente pede a Deus uma tarefa, né? Nós queremos ser ou queremos fazer algo importante, mas nós não queremos nos ajustar. A gente está pouco interessado em fazer mudanças. A gente não quer se esforçar. Nós queremos passar no concurso, mas não queremos estudar para a prova.
Essa é a verdade nossa, normal. Isso é normal para todo mundo, né? Mas nós precisamos fazer os ajustes. Por quê? Porque esses ajustes, eles nos preparam para a obediência. Nos preparam a todos para a obediência. E o primeiro personagem que eu gostaria de tratar com vocês é Samuel. Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e 19, fala a respeito de Samuel, depois que ele já tinha nascido, e depois que Ana, sua mãe, já tinha entregue ele como ajudante do sacerdote Eli no templo. O texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Reparem bem que Samuel foi configurado por sua mãe desde pequeno para se tornar um sacerdote. Estão percebendo isso? A Bíblia fala que Ana levava uma túnica igual ao do sacerdote, lógico que não era a original, mas era parecida com a do sacerdote Eli. Então, o que ela fazia? Ela começou a vestir o menino, bem pequeno ainda, né? E alguns biblicistas dizem que ele ficou no templo a partir de 3 anos de idade, porque foi a época do desmame, e ela fazia uma túnica para ele, igualzinha à do sacerdote Eli. Sabe quando a mãe se veste junto, igualzinha a filha? Já viram? Algumas boutiques até fazem isso, né? Algumas lojas de roupa. Faz a roupa da mãe parecida com a roupa da filha. A roupa do pai parecida com a roupa do filho. Isso é configurar, vai configurando a personalidade. Foi mais ou menos isso que Ana fez com Samuel. Mas tem um detalhe nesse texto. Diz que todo ano ela levava uma túnica nova. Por que, gente, que ela levava uma túnica nova? Porque o menino crescia. E a configuração que Deus exige de nós, esse ajuste que Ele exige de nós, ele precisa ser renovado toda hora. Por quê? Porque os nossos músculos espirituais, eles precisam crescer, se desenvolver sempre, sempre, sempre. Nós, então, precisamos de ajustes por isso, porque nós precisamos crescer. Agora, para se ajustar, significa que nós precisamos perder em certos aspectos. Porque a criança vai crescendo e a gente vai perdendo a roupa da criança, né? Tem uns que crescem tão rápido, mas tão rápido, que eles mal usam a roupa. E a gente doa, assim, a coisa bem novinha, não é? Mas perder é muito ruim. E às vezes os pais olham e falam, puxa vida, mas essa roupa aqui quase não foi usada, mas isso aqui quase não fiz. Às vezes a gente perde um pouquinho, ganha um pouquinho de peso, né? Isso acontece também. A gente acaba perdendo algumas roupas. E se ajustar, às vezes, significa que nós precisamos, entre aspas, perder algumas coisas. Talvez coisas que você fazia no passado, para se ajustar, você não pode fazer mais. Conversas que você tinha no passado, atenção jovens, que quando você se ajusta em Deus, você não pode ter mais. Grupos de WhatsApp que você participava, e aí eu estou falando para todo mundo, porque todo mundo participa, né? Que você não pode mais ficar ali, não tem como, porque quando você se ajusta ao que Deus quer para você e você recebe aquela túnica nova, não dá mais para voltar atrás, tem que perder aquilo que já passou. Tem lugares que você ia que você não pode mais frequentar, não tem condições de colocar mais os pés. Isso é fazer ajuste. Tem coisas que você falava que não dá mais para falar. Tem coisas que você ouvia que não dá mais para ouvir. Tem amigos que você se relacionava que você não pode mais nem conversar, nem passar perto. Porque quando Deus exige de nós ajustes, nós precisamos perder alguma coisa. Se ajustar, crescer espiritualmente, requer renúncia. Eu não sei para quem
eu estou falando agora, o Espírito Santo me tocou, mas eu sei que tem gente que precisa largar certos hábitos do passado, porque aquilo que você fazia no passado não está combinando com a sua vida de cristão. Deixa para trás. Lá no Rio a gente tem uma expressão que é chuta que é laço, mesmo, do diabo. Pessoas que têm entrado na tua vida para te levar, para te influenciar para lugares que você não deve ir. Coisas que você não deve fazer. Conversas que você não precisa ter mais. Amém? E tem coisas que Deus exige de nós, alguns ajustes em algumas áreas que a gente não quer mexer. Já repararam que quando você fala assim, olha, eu nunca vou fazer isso. Se um dia você me ver fazendo isso, pode me internar porque eu estou louco. Já se pegaram fazendo isso? Pois é justamente aí que Deus vai mexer com você. Sabe por quê? Sempre que nós identificamos alguma área na nossa vida na qual nós não queremos mexer, é essa que precisa estar sobre o senhorio de Jesus Cristo. Amém? É essa que eu preciso entregar como oferta. É essa que eu realmente preciso deixar para trás para poder seguir uma vida ajustada em Deus. Uma vida transformada. Uma vida totalmente configurada no Senhor. Amém? E é essa área que Ele vai trabalhar em mim e na minha vida. Eu queria falar uma experiência que eu tive quando eu tinha mais ou menos 19 anos. E eu me lembro mais ou menos de 18 para 19, por aí. Eu fui uma jovem criada na igreja, fui mensageira do rei, participei de união de adolescentes, de juventude, passei pelas organizações da igreja, né? Tive um chamado, me converti aos 12 anos, me batizei, tive um chamado também para missões, na verdade para o ministério, mas eu achava que ia ser missionária na África, né? Que todo mundo que é chamado para o ministério, pelo menos na minha época, lá nos anos 80, era missionário na África. Ou então vai, sei lá, para o sertão para ser missionário no sertão. Quando eu era adolescente, mais ou menos uns 14 anos, Deus me chamou para o ministério e eu aceitei. E aí cresci, virei uma jovem, comecei a trabalhar como funcionária da Junta de Missões Mundiais, lá no Rio de Janeiro. E eu estava muito feliz com o meu trabalho, já estava já com todo meus documentos para dar entrada no seminário, porque antigamente o processo de entrada no seminário é diferente de hoje em dia. Hoje em dia você faz o vestibular e entra. Antigamente não era assim. Né? Eu entrei no seminário em 1992. Você precisava fazer um requerimento, a igreja precisava fazer uma carta, você precisava passar por uma sabatina. Então, a gente dizia que estava em processo para entrar no seminário. E eu estava mais ou menos nesse processo para entrar no seminário, mas eu conheci um rapaz lindo, moreno, alto, bonito e sensual. Eu conheci esse rapaz no ônibus. Ele morava no meu bairro. Ele era lutador de boxe. Imagine, né, meninas? Olha que galã. Era um gato, como diz lá no Rio. Quer dizer, os velhos dizem, né? Por favor. Que as meninas novas não falam isso mais. Nem sei o que falam. Mas, enfim. Eu fiquei apaixonada. Apaixonada. E aquele rapaz não era crente. Ele não era evangélico, não era crente, mas ele começou a frequentar a igreja, lógico, porque ficou interessado em mim. E começou a frequentar a igreja, e nós começamos a namorar. E o tempo todo Deus falava comigo, esse rapaz não está configurado para você. Esse rapaz não é o rapaz ideal para você. Nada contra, não era um rapaz ruim, pelo contrário, um rapaz trabalhador, era esportista, não tinha uma família ruim. Aliás, ele não tinha pai e mãe, ele foi criado pelos tios na época. E aí isso compadece ainda mais o coração da menina, né? Elas ficam, oh meu Deus, sai até coraçõezinhos. Eu fiquei completamente iludida naquele relacionamento. E eu fiquei muito confusa, porque ele era muito carismático, e ele se envolveu bem com a minha família, sabe? Foi muito bem aceito na minha família. Eu já era uma jovem, já trabalhava fora, mas alguma coisa estava errada. E
eu não precisei pedir conselho a ninguém, eu acho que às vezes a gente até precisa, mas eu naquele momento não precisei pedir. Eu só pedi conselho a Deus, e Deus falava para mim, esse rapaz não está configurado para você. Não está configurado para você. E eu tomei a decisão de terminar o namoro. Gente, foi tão difícil, mas tão difícil. Eu sofri muito, porque eu já estava envolvida emocionalmente. Sofri bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um outro rapaz na igreja que o tempo todo ficava querendo namorar comigo. Mas era meu amigo, e a gente não namora com amigo, não é, meninas? Só que não. A gente namora com amigo, gente. Porque o amigo é que é tudo de bom. Você vai trocar as coisas com o amigo. E a juventude hoje em dia tem essa coisa de que não namoro meu amigo e vai estragar a amizade. Não vai nada. E aí, pouco tempo depois, alguns meses, 6, 8 meses, eu comecei a namorar aquele rapaz que estava na igreja, que também estava no mesmo processo que eu. Ele entrou no seminário junto comigo. Então, as coisas começaram realmente a acontecer configuradas de acordo com aquilo que Deus tinha para a minha vida. Às vezes, se ajustar não é fácil. É abrir mão de certas coisas, de certos caprichos que nós temos, para realmente entrar na vontade de Deus, no propósito e naquilo que Deus tem para nós. E aí, então, eu comecei a namorar o Zé Paulo, que hoje é o meu marido. E não me arrependo em nada. Em nada. A gente, às vezes, faz comparações. Porque um é mais bonito, porque o outro é mais atlético. Mas isso não quer dizer nada, gente. O que é importante é o que está dentro da gente. O que é importante é a nossa experiência com Deus. Então, meninas, rapazes, se aquela pessoa é uma pessoa de Deus, ore em relação a isso. Peça a Deus para te revelar, para falar o teu coração. Porque um casamento, um relacionamento de aliança é para a vida toda. Assim é que fala o manual, tá? É para a vida toda, até que a morte separe, amém? Então, é para isso que a gente precisa de ajuste. Para Deus, apertar. Para a gente fazer, às vezes, renunciar às coisas que não são aquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? A segunda coisa que eu preciso aprender para fazer os ajustes é que o ajuste provoca dúvidas e provoca crise. João capítulo 20, versículos 24 a 28, conta um episódio de um homem que ficou conhecido por duvidar de Jesus e do seu poder. Quem foi esse homem? Tomé. O texto diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro de uma casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Esse texto relata a incredulidade de Tomé. Ele não acreditou quando Jesus apareceu pela primeira vez, vivo, no meio dos discípulos. Ele não estava ali, o texto é bem claro e diz que ele não estava com eles. Mas da segunda vez, 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. E ele viu, ele estava junto. Esse texto quer dizer para nós que na nossa trajetória de se ajustar, nós vamos passar por dúvidas e vamos passar por crise. É normal. Todos nós, como cristãos, passamos por isso. Todos os jovens passam por crises e passam por dúvidas em relação à sua fé. Isso é normal. Não existe cristianismo sem conflito. Existe um momento que você para, pensa e diz assim, não, eu tenho que tomar uma posição. Ou eu aceito Jesus, ou eu não aceito Jesus. Isso é um conflito. Isso é um tipo de crise. E aí, esse conflito nos leva para uma maturidade espiritual. A crise nos dá a oportunidade de aprender, de amadurecer, de caminhar mesmo nas imperfeições. Tomé
ele não queria uma experiência de segunda mão, né? A gente sempre quer uma experiência de primeira mão. Ah, eu não estava com vocês, eu não quero nem saber. Não vou acreditar, eu só vou acreditar, eu quero ver para crer. Eu quero realmente ver se Jesus apareceu. Ele foi autêntico. Ele duvidou, lógico, mas ele foi autêntico. Ele foi difícil de convencer. Ele estava ali, ó, na posição dele. E pode ser que as suas dúvidas, as suas crises estejam justamente porque você aprendeu a questionar o manual. Tomé questionou. Questionou a palavra dos discípulos. Pode ser que você esteja em dúvida, esteja em crise, porque você aprendeu, de alguma forma, a questionar o manual. Porque aqui no manual, as coisas não são politicamente corretas. Elas são a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que me procuram e falam assim, mas isso está errado. Filho, desculpa. Está errado no seu ponto de vista. A palavra de Deus diz que é isso que acontece. Na verdade, os jovens, eles passam por essas dúvidas e por essas crises de uma forma muito mais intensa. E hoje nós temos um mundo, uma sociedade que realmente aperta a juventude. Os jovens, os adolescentes, e nós precisamos preparar essa juventude para o mundo, porque quando eles chegarem lá no ensino médio, lá na faculdade, as coisas não são fáceis, gente. As crises vão acontecer, as dúvidas vão acontecer. E Tomé, quando ele passou por esse momento de dúvida, foi simplesmente porque ele estava no lugar errado e na hora errada. E às vezes nós nos deixamos levar para lugares errados em horas erradas. E a dúvida, o questionamento começa a passar sobre a nossa cabeça. A gente começa a ler aquele livro tal, daquele filósofo tal, que diz isso, isso e isso, sobre família. A gente começa a acreditar naquilo que os professores, filósofos e etc. estão falando por aí. E a gente para de olhar para aquilo que nós precisamos olhar, que é a palavra de Deus. Por isso que as dúvidas e as crises chegam, porque volta e meia nós não temos uma base. Nós não somos preparados adequadamente para sermos jogados em alguns lugares, em alguns ambientes. Mas eu venho aqui falar para você que se de alguma forma, alguma dúvida estiver passando aí na sua cabeça, não deixe de forma nenhuma ela descer para o seu coração. O dirigente do culto, Carlos, né? Carlos Júnior, disse aqui que ele pregou semana passada sobre uma palavra relacionada àquilo que não pode descer para o coração. Não deixe, meu jovem, que tudo aquilo que estão falando, aquilo que você ouve, desça para o seu coração. Deus é Senhor e Salvador da sua vida. Ele nunca, nunca vai te abandonar. Amém? Não permita que as dúvidas e as crises te afastem dele. Se liga. O inimigo está o tempo todo querendo afastar você da presença do Senhor. Mas sabe por quê que ele quer? Porque ele ama a tua juventude. Porque ele ama o teu vigor, o teu tempo de vida. E ele quer interromper isso. Nós aqui não estamos sendo exagerados quando falamos a respeito disso, os mais velhos, os líderes, os pastores. Não. Isso é a pura verdade. Nós temos mais experiência. Nós já vivemos mais um tempo. Então, o que o inimigo quer o tempo todo é te confundir, te deixar em crise, te deixar a tua fé abalada. Deixar a tua fé assim, ó, meia boca, como a gente fala por aí. Então, não importa, permaneça firme. O termo crise, ele vem da palavra que significa decisão e posicionamento. A origem da palavra crise. Ou seja, nós precisamos decidir se nós vamos acreditar em Deus e se vamos realmente nos envolver com Ele. Porque ter Jesus como Salvador é legal, é ótimo, maravilhoso. Estou salvo, vou para o céu. Mas ter Jesus como Senhor tem que abrir mão de muita coisa. E nós precisamos ter os dois. Jesus como Senhor e Jesus como Salvador. Todos nós
não importa a idade que nós tenhamos. Então, se tem crise, é porque Deus está mexendo aí. É porque Ele está te chamando de alguma forma. É porque Ele está dizendo para você que o melhor é aceitar a Ele como Senhor e Salvador e fazer a melhor escolha da sua vida. No tempo que você está, com a idade que você tem. Porque se você se converte com 12, com 13, com 15, você tem uma vida inteira para dedicar ao Senhor. Você não vai errar se você fizer isso, eu tenho certeza. E uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, esqueci de apresentar, né? Eu tenho o Davi, de 23 anos, e a Isabel, de 18 anos. Eu falo sempre para eles que não existe religião herdada. Não dá para eu passar a minha fé para eles. Eu não posso dizer para Jesus, Jesus, por favor, quando o Senhor vier me buscar, pega o Davi também, leva a Isabel também. Não, não posso. Cada um escolhe por si mesmo. Essa escolha é individual. Então, não perca tempo. Comece a servir o Senhor hoje. De repente, você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas você não se envolve com Ele. Você não quer abrir mão de coisas que estão aí, ó, te chamando o tempo todo. Não vale a pena. Quando eu era adolescente, outra história de adolescente, tá, gente? Eu tive uma adolescência intensa, mesmo dentro da igreja. Eu fui muito feliz enquanto eu era adolescente. Não fico presa ao passado, não, tá? Mas eu gosto de relembrar algumas experiências. E, uma época, eu tinha minhas amigas da igreja e tinha as minhas amigas da rua, né? Do bairro. E eu fui criada num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. E quando fiz algumas amizades, né? Uma vez meu pai me chamou. Meu pai era muito de conversa. Ele não batia, ele não botava de castigo, mas ele conversava muito. E ele uma vez me chamou, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, e ele falou, eu estava andando, me relacionando com algumas meninas do bairro. Eram minhas amigas. E ele me chamou e ele falou assim para mim, essas meninas não são boas amizades para você. Você não vai conseguir conciliar a sua fé com essas amizades. E aí o que eu achei? Eu achei que meu pai era um chato, que ele não tinha nada que falar aquilo, que ele não sabia de nada. Foi isso que eu pensei na hora, gente. Porque o adolescente pensa isso mesmo. E eu falei, que nada. E aí eu falei, pai, eu vou na casa de tal fulana. E aí eu saí. Eu me lembro que era uma tarde muito quente no Rio. Lá é muito calor também, né? E era uma tarde, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde. Eu fui para a casa de uma delas, onde a gente se reunia para conversar, para falar bobagem, para ouvir música, e etc, etc. Coisas que meninas fazem quando estão juntas, né? E uma delas, a gente estava naquele trelelê de conversa, uma delas falou assim, você já sabe da novidade, Maura? Eu falei, não. Tá tudo bem? O que aconteceu? Aí falou o nome de uma das meninas e falou, a fulana está grávida. Ela tinha 16 anos, essa minha amiga. Quando ela falou isso, a voz do meu pai veio no meu ouvido na mesma hora. Mas foi instantâneo, eu me lembro como se fosse hoje, tem um tempinho. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí veio no meu coração assim, se eu continuar andando com essas meninas, eu vou ficar grávida também. Pode ser que isso soe para você muito radical. Menina jovem, adolescente. Mas é assim que acontece. As más conversações corrompem os bons costumes. As influências ruins acabam com a gente, levam a gente para o buraco. E se eu realmente continuasse andando com aquelas meninas, eu iria também ficar grávida. Eu iria também arrumar namorados, os mesmos tipos de namorados que elas tinham. Mesmo tipo de convivência, os mesmos locais. Então, nós precisamos tomar um posicionamento e dizer, não, eu não vou ceder, eu não vou caminhar com fulano. Não dá mais para ficar aqui, não dá mais para compactuar com fulano, ciclano, João, Maria, etc. Amém? Terceira coisa. Terceiro lugar, o ajuste faz com que eu permaneça e dependa de Deus. João capítulo 15, versículos 4 e 5.
Diz assim a palavra do Senhor: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando Jesus conversou com os discípulos sobre essa figura de linguagem, a figura da videira, ele revelou coisas muito profundas a respeito de permanência e a respeito de estar ajustado em Deus. E primeiro ele usou o verbo permanecer. E permanecer, de acordo com o nosso dicionário, quer dizer sobreviver, perdurar, persistir, ficar, resistir, subsistir. E aí eu queria falar para os pais agora, né? Quem é pai e mãe de adolescente e de criança também, né? Com essa nova geração que nós temos de jovens e adolescentes, a gente percebe que eles têm muita dificuldade em conjugar o verbo permanecer. Não falando, mas fazendo, né? E isso, infelizmente, não é culpa deles. Eu faço aqui a minha meia-culpa, né? Sendo mãe de jovem, sendo mãe de 2 jovens também. É porque nós, na verdade, facilitamos muito a vida deles. Demais. Como eu falei para vocês, eu cresci num bairro pobre, do subúrbio do Rio, uma família numerosa. Eu sou a caçula de 5 irmãs, somos 6 mulheres. Os meus pais criaram a gente com muita dificuldade, né? Teve uma época que o meu pai até ficou doente, minha mãe precisou trabalhar lavando roupa para fora e fazendo outras coisas. E eu cresci numa dificuldade muito grande. Quando a gente vira pai, o que acontece conosco? A gente quer dar aos nossos filhos justamente aquilo que nós não tivemos. Conforto, né? Uma comida boa, né? Fartura. E isso, infelizmente, tem afetado a educação dos nossos filhos. Por que nós nos transformamos em pais maduros? Porque nós passamos por todo aquele processo de dificuldade. Foi justamente isso que nos moldou. Foi justamente isso que nos preparou para a vida. E nós acabamos dando tanta facilidade para os nossos filhos que hoje em dia eles têm dificuldade em permanecer, em ser resistente, em subsistir, em ficar firme, infelizmente. E agora, voltando para falar os jovens, vocês que têm entre 12 e 25 anos são chamados hoje gerações X, Y e Z. Né? Vocês nasceram num mundo em plena mudança. Alguns onde já estava tudo formatado para a área da tecnologia. Né? Nasceram com um tablet debaixo do braço e com um smartphone na mão. E isso modifica muito a nossa vida. Porque a vida fica muito mais fácil. Né? Foi um grupo de jovens marcado pela internet. Tem a internet no seu DNA. Que invadiu a nossa casa, a internet, a nossa educação, a forma que a gente estuda hoje, a internet invadiu também, e principalmente a forma de se socializar. E aí, por causa dessa cultura, todos nós, ou principalmente os jovens, gostam de ter tudo aquilo que desejam de forma imediata, muito rápida. Eles acham que dinheiro dá na árvore ali da frente da nossa casa. E não dá. Para ter dinheiro, tem que trabalhar, demora. Para trabalhar e conseguir um emprego bom, tem que estudar. Depois tem que fazer um concurso, depois tem que conseguir um emprego bom para poder ter dinheiro. Não é? As coisas não são tão fáceis assim, como no Google, que você vai lá, pesquiso rapidinho, fico sabendo de tudo que está acontecendo. E isso, infelizmente, influencia no relacionamento deles com Deus. No relacionamento de vocês com Deus. Porque vocês não conseguem permanecer. Quando a coisa fica muito difícil, quando a letra da Bíblia está muito pequena, quando as palavras eu não consigo entender bem, não consigo, não. Não quero, não. Deixa para lá. Não dá. É muito para mim. É difícil. Eu não vou. E aí não permanece. Mas o texto de João 15 diz que nós somos os ramos que precisam permanecer.
é uma condição prioritária para se ajustar a Deus. Prioritária, não tem como. E como nós fazemos isso? A receita é antiga, não tem receita nova. Oração e leitura da palavra. É isso. Permanecer em Deus é fazer isso. Oração e leitura da palavra. Nós precisamos estar diante dele todos os dias. Não é só domingo, não. Quando vai ensaiar no louvor, ou quando tem uma reunião com o seu grupo, ou quando você está num pequeno grupo da sua igreja. Não, é permanecer, acordar em comunhão com ele, é falar com ele todo dia, toda hora, é permanecer, é estar junto. Porque se existisse assim, aqui um ramo de uma videira, e você tirasse uma parte dela e desconectasse ela, aquele galho, daqui a 2 horas, 3 horas, ele estaria seco, murcho, porque ele não está mais ligado. Então, não adianta só vir aqui no domingo e ficar 6 dias na semana desconectado. Não adianta, porque vai ficar murcho, porque vai morrer. É preciso permanecer, é preciso estar conectado. E uma outra coisa que esse texto fala é que nós precisamos estar na inteira dependência de Deus. O texto diz lá no finalzinho, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos estar em total dependência do Senhor, todos nós. E nós temos hoje uma geração muito autossuficiente, muito cheia de si, que diz assim, não, eu sei me controlar. Eu posso fumar só um cigarrinho de baseado. Eu me controlo. Eu posso beber só um pouquinho de caipirinha. Eu me controlo. Não se controla, não. Não se controla. Você não é autossuficiente. Toda nossa dependência e autossuficiência precisa vir do Senhor. Toda nossa dependência e autossuficiência precisa vir dele. Quando dependemos dele, de fato, nós entendemos que o meu corpo não é as minhas regras. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu estou dependente do Senhor, eu não posso sair por aí bebendo e usando tudo quanto é substância que eu tenho, porque eu preciso prestar contas para ele depois. Eu não vou prestar conta para os meus pais, não, porque eu posso dormir na casa do meu amigo, né? E aí ele vai me encobrir. Não, mas eu preciso depois prestar contas ao Senhor. Quando a minha liberdade está em ser livre em Deus e não na minha vontade, aí sim eu estou livre. É engraçado que os jovens acham que a religião ou o evangelho, não vou falar religião, mas o evangelho prende as pessoas. O evangelho não prende ninguém. O evangelho guarda as pessoas do mal, do inimigo, de tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer. Engraçado que a gente vem para cá e canta, Senhor, Tu é o meu dono, né? Eu sou Teu, Tu és meu. Quem tem dono tem a vida toda controlada na mão do Senhor. Quem tem dono sabe que precisa prestar conta para os pais. Sim. Quem tem realmente dono sabe que o seu futuro precisa estar nas mãos do Senhor. Então, por favor, jovem, esteja debaixo da dependência de Deus. Estou tendo aqui alguns minutos para falar com vocês a respeito de uma reflexão bíblica. Mas se eu tivesse apenas uma palavra, se eu tivesse a oportunidade que o pastor Paulo Sérgio estivesse me dando, dissesse assim, irmã Maura, a irmã vai dar uma palavra, uma só, no culto. Eu diria para vocês, obedeçam. Obedeçam. A quem? Em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, os seus pais, ouçam seus pais. Em segundo lugar, ouçam seus líderes, seus pastores, aqueles que cuidam de você, aqueles que são realmente amigos, porque o amigo está presente na hora da dor e do desespero. A nossa família está conosco em todos os momentos, e às vezes a gente escolhe ficar com os amigos ao invés de ficar com a família.
A família nos acompanha do berço até o caixão. Obedeça, obedeça, obedeça e permaneça em Deus. Porque aquele que tem dono, que diz assim, eu tenho dono, aquele que tem dono obedece ao Senhor. Amém? E para encerrar, eu comecei a falar dessa reflexão, falando de alguns jovens que nos abençoaram, né? Logo no início, quando os batistas chegaram aqui. E eu quero encerrar falando de uma jovem da Bíblia. Uma menina que se colocou à disposição do Senhor para que o Senhor fizesse os ajustes necessários na vida dela. Maria de Nazaré. Essa menina foi visitada pelo anjo Gabriel. E o anjo disse para ela que ela teria um filho que viria da parte de Deus. Ela acreditou naquela palavra e ela disse assim, que se cumpra em mim conforme o que Deus deseja. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer na minha vida. Maria precisou fazer ajustes seríssimos na vida dela. Porque quando a gente para pensar, a gente não olha o contexto que estava aquela moça, aquela menina, que estava já de casamento marcado. E naquela época, o casamento marcado era sinal de casamento. Quando você estava desposada com um homem e é prometida para alguém, você tinha que casar com aquela pessoa. Caso isso não acontecesse, era preciso ter uma carta de divórcio. Importante era esse compromisso. Mas ela não perguntou, ela não foi lá, eu vou bater na casa de José e vou perguntar se eu posso fazer a vontade do Senhor. Não. Ela individualmente escolheu fazer a vontade do Senhor. E isso, para ela, foi muito difícil, porque ela precisou fazer ajustes. Ela precisou passar por vergonha. Ela precisou passar, inclusive, por poderia ter acontecido até mesmo a morte. Porque naquela época era o que acontecia com as mulheres adúlteras. E se ela aparecesse grávida sem ser casada, ela poderia ser apedrejada. Mas Deus fez as coisas tão bem feitas. Trabalhou no coração de José. José acolheu aquela menina. E eles então puderam consumar o casamento no papel para que aquele menino, aquela criança nascesse, que é o nosso Salvador. Talvez Deus esteja pedindo coisas para você que não são tão sérias, nem são tão hoje, né? São coisas pequenas, não tão grandes como ele pediu para Maria, sacrifícios pequenos, apenas para você deixar uma má companhia, apenas para você obedecer aos seus pais, apenas para você deixar um vício, apenas para você parar de ouvir aquelas ideologias que não vai levar você a lugar nenhum. Porque aquilo só funciona na teoria, não funciona na prática. Ouça o que eu estou dizendo para você. Então, Deus tem muitas coisas boas para fazer na tua vida, jovem. Só que você precisa se colocar à disposição, assim como Maria também se colocou à disposição. Amém? Por que eu preciso de ajustes? Por que os ajustes eles vão dar? Quando os ajustes chegarem, eu vou precisar passar por dúvidas e por crises. Simplesmente porque eu preciso permanecer no Senhor. Simplesmente porque eu preciso obedecer. E essa é a palavra da noite. Obedeça. Obedeça. Não importa. Não importa o que Deus esteja te pedindo. Se Ele está te pedindo, Ele sabe o que é melhor para você. Faça. Vá com os olhos vendados. Sem medo. Sabe por quê? Porque o Senhor já está lá no futuro. Ele sabe de tudo. Ele sabe qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho, aquilo que você precisa escolher, que vai fazer de você realmente um servo, uma serva, que vai olhar depois para trás e vai dizer, poxa vida, eu fiz boas escolhas. Deus me ajudou nisso, porque eu fiquei firme, eu me ajustei àquilo que Ele queria para mim. Eu quero orar com você. Não vou pedir para você se manifestar, mas eu quero dizer que se você ainda não tem um compromisso com Jesus, ou não fez um compromisso com Jesus, de salvação, ainda não recebeu Ele no seu coração, faça isso hoje. Se o Senhor está te chamando para fazer um trabalho, se Ele está te chamando para uma missão, um propósito, e você está relutando em aceitar, faça isso hoje, não deixe passar. Porque o tempo passa rápido demais. E quando a gente percebe, foi.
Hoje é o momento de dizer, sim, Senhor, eu quero me ajustar àquilo que Tu tem para mim. Pai, eu quero Te agradecer, porque a Tua palavra é tão viva. Nós podemos ver através de alguns exemplos de homens e mulheres que não foram perfeitos, Senhor, mas que fizeram o Teu querer, a Tua vontade, e como eles foram felizes, Pai. Obrigada, Senhor, pelo exemplo de Samuel. Obrigada pelo exemplo de Tomé, pelo exemplo de Maria. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que se nós estivermos conectados a Ti, nós teremos vida. Nós Te agradecemos por isso. E queremos nessa hora, Senhor, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. E se por um acaso alguém aqui, algum jovem, adulto, adolescente, ainda não entregou a sua vida a Ti, que faça isso agora. Pode ser que em seu coração Tu esteja falando há algum tempo, mas eu quero Te pedir que hoje, Pai, haja salvação. Quero Te pedir também, Senhor, que aqueles que de alguma forma têm relutado com um chamado, com algo específico, Senhor, que Tu tem para eles, que hoje também seja um momento de aceitar, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que toda dúvida, toda crise ideológica, filosófica, Senhor, que esteja na mente e no coração dos nossos jovens, que caia por terra agora, Senhor. Que o inimigo não tenha nenhum tipo de influência na vida deles, Senhor. Eu repreendo toda influência negativa, toda má companhia, Senhor. Todo tipo de conversa que não procedem para os filhos e filhas do Senhor. E quero Te pedir em nome de Jesus que eles possam se libertar disso hoje, Pai. E fazer desse dia um marco na vida deles. Entendendo, Senhor, que Tu tens o melhor para cada um. Obrigada, Deus, pelo culto. Obrigado por tudo aquilo que Tu tem falado conosco até aqui. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.